Olá, eu sou o Leonard Snacks. Eu tenho algumas perguntas para você que chegou aqui nesse vídeo. Você já ouviu falar do Linux? Tem algum interesse ou curiosidade sobre? Talvez você queira aprender um pouco mais? Então eu digo para você fazer o L de Linux e vem comigo que eu vou te mostrar mais. Faz o L. Linux é um núcleo, ou seja, o kernel de um sistema operacional, um software livre de código aberto, criado pelo finlandês Linus Torvalds em 17 de setembro de 1991. Inicialmente, começando como um pequeno projeto pessoal onde Linus queria criar a versão própria e melhor do Minix, um sistema baseado no Unix, que basicamente dá pra gente dizer que foi um antecessor do Linux, feito em 1969. É usado até hoje em alguns sistemas pelo mundo. Em 1992, Linus fez de sua criação um produto de licença livre, fazendo com que o sistema ganhasse uma rápida popularidade durante os anos 90 e 2000, já que nessa época o interesse por computadores pessoais e suas aplicações estava em uma ascensão constante. Outro fator também que é atrelado a esse sucesso é o projeto GNU, que começou em 1989, e basicamente ele se tornou a base para o licenciamento e distribuição de softwares livres como conhecemos hoje. Nesse período também, o Linux acabou se mostrando como uma alternativa mais leve e barata para as universidades, já que o Unix necessitava de plataformas mais caras e mais recentes para funcionar. Com o tempo, vários colaboradores começaram a contribuir e fazer parte do projeto, fazendo com que o Linux se tornasse um sistema com uma ótima arquitetura, compatibilidade e portabilidade, resultando nas suas várias distribuições e aplicações que temos hoje. E atualmente, o Linux ainda é uma das principais vozes no desenvolvimento colaborativo do Linux. Mas antes da gente continuar, eu vou ter que explicar o que significam essas três palavras: kernel, código aberto e software livre. Você vai ver muito essas palavras em qualquer discussão em volta do Linux. Kernel é o principal componente de um sistema operacional, seu núcleo e a sua base. Basicamente, eu posso dizer que o kernel é o componente principal que estabelece a comunicação entre o hardware e os demais softwares que estão instalados dentro da máquina. O kernel é responsável por gerenciar processos, memória, drivers, dispositivos e a segurança geral do sistema. Código aberto, ou do inglês open source, é um modelo de desenvolvimento onde o código-fonte do software é público e acessível para todos. Ele é livre para ser acessado, visualizado e lido. Os pilares de um modelo de código aberto são a colaboração e a transparência. Mudanças e atualizações podem ser monitoradas, bugs e vulnerabilidades podem ser reportados e consertados rapidamente. Um produto que está sempre em constante evolução. Software livre são softwares que são distribuídos de forma livre, podendo ser gratuitos ou pagos. E assim que são adquiridos, eles podem ser baixados, executados, copiados e modificados sem a necessidade de permissão ou aprovação de seu proprietário ou criador. Projetos de software livre buscam criar uma fiel comunidade de colaboradores e usuários que ajudam a manter e atualizar o projeto. Em resumo, projetos desse tipo criam propriedades intelectuais públicas, comunitárias, colaborativas e seguras. Tudo bem, mas você pode estar aí se perguntando, esses conceitos são um pouco parecidos, não são? E a verdade é que sim, eles são, mas aqui eu digo uma regra importante. Todo software livre é de código aberto, mas nem todo código aberto é um software livre. E finalizando essa introdução, eu vou mostrar alguns dados que mostram a presença constante do Linux no mundo dos computadores. 82% dos smartphones são Android, que é um sistema baseado no núcleo Linux. 70% dos servidores do mundo são Linux. 48,3% dos websites do mundo usam o Linux como sistema operacional para se manter ativo. Em 2024, o tamanho de mercado do Linux foi estimado em cerca de 7,8 bilhões de dólares. Uma informação que eu deixei de fora no segmento passado é que apenas 4,44% de todos os computadores desktop do mundo usam o Linux como sistema operacional. De fato, é um número pequeno, mas considerando isso em uma escala global, já são algumas centenas de milhares de pessoas. Como eu disse antes, o Linux é apenas a base de um sistema. Para usar ele em um computador pessoal ou em algum outro tipo de dispositivo, você tem que escolher entre uma das centenas de distribuições disponíveis. Apelidadas de distro pela comunidade global, esse termo é usado para se referir a qualquer sistema operacional baseado em Linux e modificado por uma pessoa ou uma organização e distribuído para ser usado em computadores pessoais, servidores e até em dispositivos móveis. E sendo bem sincero,
A maioria dessas distribuições são similares, mas cada uma tem suas próprias otimizações, modificações e adições. E as mais conhecidas e utilizadas que eu posso citar aqui são Ubuntu, Debian, Arch Linux e Fedora. E também o que eu preciso explicar para vocês é que existem dois tipos de distro: Fixed Release e Rolling Release. Distros que são Fixed Release funcionam da mesma forma que o Windows, com versões fixas, amplamente testadas que possuem ótima compatibilidade com vários dispositivos e aplicações, junto de um longo suporte e desenvolvimento que perdura por alguns anos entre cada versão. As principais vantagens deste tipo de lançamento são a grande estabilidade, facilidade de uso e consistência. Mas os deméritos são o fato de que nem sempre esses lançamentos estarão atualizados com as tecnologias mais recentes, o que no fim pode não ser o ideal para alguns processos mais intensos e outras tarefas mais exigentes. Rolling Release são produtos que estão em constante atualização, sempre se modificando e adicionando conteúdo. Estando a par das tecnologias mais recentes, eles são a opção ideal para aqueles que querem alta performance e os benefícios das versões mais recentes de software. Porém, estas atualizações e adições constantes podem causar instabilidades, geram problemas e regressões que nem sempre vão ser simples de serem resolvidas. Mas quando esses tipos de problemas surgem, geralmente são consertados rapidamente em versões futuras. E antes de você sair por aí vestindo a camisa da sua distro favorita, a gente precisa aprender o que é um ambiente gráfico, que também é conhecido ou chamado de interface gráfica, e se trata da interface visual desses sistemas. Sem esses ambientes ou essas interfaces, as distribuições do Linux serão apenas uma tela escura, um terminal cheio de comandos e linhas. E existem várias opções desses ambientes para o Linux. Alguns são mais simples, outros são mais sofisticados e customizáveis, e alguns outros tentam ser diferentões. A maioria é feita por grupos e desenvolvedores que são independentes das distribuições, ou seja, cada distro vai escolher um ou mais interfaces para integrar o seu sistema e modificar ao seu bel prazer. Inclusive, é comum que muitas distros tenham suporte a vários desses ambientes, sendo possível ter mais de um instalado na sua máquina ou trocar entre um e outro. E vamos ver alguns deles. GNOME é provavelmente o ambiente mais popular entre as distros. Sua interface é minimalista, limpa, leve e eficiente, e possui similaridades com o macOS. KDE Plasma é o grande rival do nome. KDE é similar às interfaces do Windows e é muito versátil e modificável. Possui várias aplicações próprias, um enorme leque de opções e é a melhor opção para quem quiser deixar o Linux o seu jeitinho, sem muito trabalho. Temos o XFCE, que é leve e bastante customizável. Ele oferece uma experiência mais simples e fácil. Também possui várias aplicações próprias. E é parecido com algumas versões antigas do Windows, se você quiser aquele charminho do Windows 7 ou do Windows Vista. Por fim, Tiling Window Managers são uma alternativa a interfaces comuns, com foco em otimização de espaço e produtividade. Como os TWMs, seu desktop é dividido em várias janelas altamente configuráveis para os mais diversos propósitos. Muitos podem ser usados apenas com atalhos de teclado para uma maior produtividade e agilidade. Mas as TWMs não são recomendadas para iniciantes, dado a sua complexidade e curva de aprendizado, e além disso, ela possui vários problemas e conflitos únicos dessa plataforma. Exemplos conhecidos que eu posso citar são Wayland, Hyprland, i3GApps, Fluxbox e OpenBox. Quando se trata do Linux, são muitas opções, não é mesmo? Porém, fica tranquilo que eu pessoalmente recomendo essas distros aqui que estão aparecendo na tela. Elas são estáveis e fáceis de aprender para qualquer usuário iniciante. Agora vai estar tudo instalado e configurado no seu Linux. E a maioria dos usuários comuns, nesse momento, vão querer instalar os seus programas e aplicativos. E para isso, a gente vai usar um recurso exclusivo do Linux, que é chamado de gerenciador de pacotes. E existem vários aplicativos que fazem esse processo. Cada distro usa um diferente ou tem preferência por métodos diferentes de fazer isso. Esse gerenciador de pacotes que a gente vai monitorar vários recursos e componentes do sistema, e também é por ele que a gente vai baixar
baixar aplicativos e programas que estão disponíveis no Linux. E a maneira que faz isso, a gente vai pesquisar dentro do gerenciador de pacotes e o gerenciador vai buscar por repositórios ou flatpaks que contenham esse aplicativo ou programa. Imagina que é um processo parecido a usar uma App Store de celular, mas lembra do que eu disse anteriormente. Os usuários de Linux são uma porcentagem pequena se comparado ao mercado global de computadores. Isso significa que a maioria dos softwares proprietários que estão disponíveis em sistemas como Windows e Mac não são compatíveis nativamente no Linux. Bom, pelo menos a grande maioria não vai ser compatível. Alguns deles são até bloqueados de serem usados no sistema Linux, como por exemplo o pacote Adobe e alguns jogos competitivos como Apex Legends e qualquer produto da Riot Games. Mas você sabe, para tudo ou vai ter uma gambiarra ou vai ter uma boa alternativa para você usar. E agora seria o momento em que eu provavelmente citaria as vantagens de usar o Linux e tentaria te convencer a usar ele. E sim, muitos vídeos fazem isso. Eu vou justamente fazer o contrário, pois podem existir algumas situações, dependendo de cada pessoa, em que fazer uma migração completa para o Linux talvez não seja indicado. E eu vou citar algumas delas de exemplo. Primeiro, você depende de algum software proprietário que só está presente no Windows ou no Mac. Ferramentas comuns e muito usadas como pacote Adobe, pacote Office, CorelDRAW, Teams e outros programas de criação e gerenciamento não estão disponíveis nativamente no Linux. Por mais que existam boas e até melhores alternativas, muitos ambientes de trabalho vão exigir o uso dessas ferramentas como norma padrão. Se você depende desses tipos de ferramentas ou programas, é contraindicado você migrar de fato. Tem que manter um Windows ali apenas para poder usar essas coisas. Segundo, você joga muitos videogames competitivos ou compete profissionalmente. Em alguns casos, como o da Riot, eles são completamente bloqueados de serem jogados no sistema. E outros é porque os anti-cheats que tem nesses jogos, eles não têm compatibilidade ou não rodam bem dentro do Linux. O que acaba fazendo o jogo não funcionar ou ter vários problemas de performance, enfim. Cada caso é um caso. E um outro exemplo que a gente tem é o CS2, que está disponível nativamente para o Linux, porém, muitos entusiastas e profissionais usam plataformas e servidores privados para praticar e para jogar. Na maioria das vezes, essas plataformas e servidores de terceiros não vão estar disponíveis no Linux também. Para você não ficar aí perdido e quiser consultar cada jogo multiplayer que tem na Steam e ver se ele roda ou não roda no Linux, consulte o Are We Anti-Cheat Yet, que é um site onde ele documenta a situação de vários tipos de anti-cheat e jogos que eles usam com o Linux. Se funciona, se não funciona, se está bloqueado, se está quebrado. É uma ferramenta muito boa e eu recomendo você ir lá dar uma olhada. Terceiro motivo, você não quer lidar com o processo de aprender um sistema novo. E a grande verdade é essa. Instalando um Windows, vai estar tudo ali. Os programas vão funcionar por padrão, os jogos vão rodar sem precisar usar nenhuma camada de compatibilidade ou configuração adicional, vai estar tudo ali funcionando direitinho para o usuário. E a não ser que você use o Linux para coisas muito casuais como navegação pela internet, ver vídeo, ver música, o fato é que sim, vai existir uma curva de aprendizagem que pode ser grande ou pequena dependendo do que o usuário vai querer com o sistema. E partindo para o assunto de hardware, atualmente praticamente todos os hardwares vão funcionar sem problema nenhum no Linux. E as coisas que não vão funcionar muito bem vão precisar de ou uma gambiarrazinha ou uma configuração a mais. E cara, o Linux também, ele por ser um sistema muito leve, ele roda em muito computador antigo. Ou seja, aquele PC, um notebook de 5, 10 anos que está aí meio parado, está meio devagar e não funciona muito bem, bota o Linux nele, vai reviver a sua máquina e vai dar um novo sopro de vida para ela, tornando ela minimamente usável mais uma vez. E você não vai precisar jogar um eletrônico no lixo. Porém, existe uma exceção a tudo isso que eu acabei de dizer. É apenas uma pequena empresa, uma pequena marca chamada NVIDIA. Sim, não precisa ficar em pânico. Dá para usar peças e placas NVIDIA num sistema Linux. Porém, placas de vídeo da NVIDIA vão ter uma perda de processamento e performance. E essa perca vai variar de sistema para sistema, de jogo para jogo, de uso para uso. É uma questão complexa. E até onde eu sei, as peças Intel funcionam sem muita perda e sem nenhum ganho adicional. É sim possível usar algumas aplicações não nativas no Linux. Vocês usam dois programas, o Wine e o Bottles. Basicamente, criam emulações, processam um aplicativo para ser usável dentro do sistema do Pinguinzinho.
Para videogames, a Steam vai ser sua maior aliada, pois a Steam possui o Proton, que é a camada de compatibilidade desenvolvida pela própria Valve. Com ela, é possível rodar praticamente todos os jogos que estão disponíveis na Steam. Para fazer isso, basta entrar ali nas configurações da sua Steam, compatibilidade e ativar a camada de compatibilidade. Também dentro dela você pode escolher as várias versões do Proton disponíveis e também dá para você fazer isso com jogos específicos. Um jogo vai rodar melhor com o Proton mais atualizado, outro jogo talvez seja estável com a versão antiga do Proton e assim por diante. E o Proton também possui uma biblioteca própria chamada ProtonDB, que é um site onde os próprios usuários publicam análises de performance de cada jogo. No caso de jogos que não são Steam, como Epic Games, GOG, Battle.net e Amazon, e até mesmo jogos que você pescou por aí, dá para usar eles, o Wine e o Bottles que eu citei anteriormente. Mas é melhor usar launchers alternativos como o Lutris e o Heroic, que eles se conectam a essas plataformas e facilitam todo esse processo de compatibilidade. Inclusive, existem até emuladores que são nativos e funcionam no Linux. O mais famoso e provavelmente mais conhecido deles é o RetroArch. E para fechar esse vídeo, vou falar da minha própria experiência pessoal com o Linux. E começando pelo o motivo do qual eu escolhi usar Linux. E é um motivo bem comum. E é um dos mais comuns, na verdade, que é simplesmente eu cansei do Windows. Eu detesto o Windows 11 e tudo relacionado a ele. Eu não aguento mais a Microsoft desde o Windows 10, forçando suas práticas predatórias e ruins, te forçando a usar todos os recursos dele, cada vez mais espionando e vendendo seus dados. Então eu decidi migrar de vez pro grande e famoso Linux. E contando o tempo de mais ou menos a data da publicação desse vídeo, eu já vou estar usando esse sistema operacional, vai fazer mais ou menos uns 2 meses e meio / 3 meses. E inicialmente a minha experiência foi boa. Nas primeiras semanas eu escolhi uma distro que eu não irei nomear e funcionou bem pelas primeiras semanas que eu usei o Linux. Até que, mais ou menos ali no começo / meio de março desse ano, chegou uma pequena atualização do driver de vídeo do Linux. É um acontecimento que chamam de regressão, que é quando uma atualização nova gera conflitos e problemas com programas, sistemas e etc. Essa atualização deixou a grande maioria dos jogos injogável. Lags constantes, performances muito ruins. Foi uma atualização um pouco problemática. E assim, passou-se uma semana e meia, e eu pedi ajuda na comunidade disso que eu participava. Ninguém me ajudou. Só que daí eu fui pesquisar e descobri que poucos dias depois dessa atualização problemática, já lançaram uma versão nova dessa atualização que corrigia esse problema. E na minha distro, mesmo após uma semana disso tudo, ainda não tinham feito essa atualização para a versão mais recente e os problemas continuavam. Então foi aí que eu dei um basta em tudo isso, migrei pro CatchOS e nunca mais olhei para trás. Estou muito satisfeito com o CatchOS desde então. E minha experiência com jogos no geral foi positiva. A grande maioria dos jogos rodam bem, principalmente jogos medianos e jogos indies que são mais leves. O problema mesmo são com jogos mais pesados e lançamentos que às vezes podem ou não vir muito bem otimizados, ou ter alguns conflitos que só podem ser consertados com versões novas do Proton ou com atualizações do próprio jogo. E também, finalizando esse meu argumento / relato, eu sinto muito que o computador / o sistema realmente pertence a mim usando o Linux. Eu não tenho restrições ridículas que o Windows coloca no usuário, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso modificar o que eu quiser. E cara, o resumo do Linux é isso. Se você sabe o que você quer e você sabe modificar isso, você tem total liberdade para fazer essa tal coisa e deixar o Linux exatamente do jeito que você quer e para o propósito que você quer. Seja isso bom ou ruim. E a comunidade do Linux também é muito legal e muito prestativa, claro, dependendo da distro que você participar, porque tem distros que tem comunidades pequenas ou que não são muito bem moderadas e que é melhor você não fazer parte. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido um pouco nessa minha tentativa de fazer uma breve apresentação ao sistema. E muito obrigado por assistir, eu sou o Leonard Snacks e este é o fim do meu primeiro vídeo.